Olá, meu irmão, minha irmã, sábado da terceira semana do tempo da Páscoa. Uma alegria estarmos juntos aqui para a nossa homilia diária. Quero acolher quem me encontra também pela primeira vez nesse canal do YouTube, pela TV Evangelizar. Seja bem-vindos, nós estamos aqui todos os dias juntos com a Palavra de Deus. Quem acompanha no YouTube sabe que para o YouTube é importante joinha, like, comentário, né? Isso alavanca o vídeo para mais pessoas e você me ajuda a evangelizar assim. Vamos ao Evangelho do sábado da terceira semana do tempo da Páscoa. Está em São João capítulo 6, versículos de 60 a 69, diz assim: Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A quem iremos, Senhor? Que coisa linda aconteceu com São Pedro aqui. Isso é uma graça que precisa acontecer com você e comigo. São Pedro chegou aqui junto com os discípulos no momento mais difícil da vida de Jesus, do ministério de Jesus. A multidão foi embora. Jesus, aspas, faliu. Jesus foi cancelado, bloqueado. As pessoas foram embora. Passa a ser o momento mais difícil da vida dos discípulos, porque até então eles são discípulos de um homem que está no hype, no topo. Ele é o mais assistido, ele é o mais... E agora, o Jesus que eu sigo virou deboche. Então, é o momento mais difícil do ministério público de Jesus, mas é o momento mais difícil da vida dos discípulos. E aí Pedro, olhando tudo isso, escuta de Jesus uma pergunta: Vocês também querem ir embora? Está todo mundo indo embora. Porque hoje em dia ninguém mais segue essas coisas, já se viu, a igreja tem que mudar, quer ir embora? E Pedro tem uma graça de dizer: Jesus, embora para onde? Aonde iremos nós? Para onde ir, Senhor? A quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna, não tem para onde ir. Isso é muito importante. Olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu não consigo, não quero e nem tenho como mais voltar atrás. Eu só sei andar com o Senhor. Como dizia Santo Agostinho, né? Jesus, é muito difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Que graça maravilhosa. Agora, toda essa situação está dentro de um contexto. Qual é o contexto? O contexto da Eucaristia. Jesus está na sinagoga de Cafarnaum, após ter multiplicado os pães no deserto. A multidão vem e ele começa a falar: Vocês vêm atrás de mim porque comeram pão. Esforçai-vos pelo alimento que não perece, que dá vida eterna eu vos darei. Que alimento? O pão que eu darei. E o pão que eu darei é minha carne. Tem que comer, tem que beber desse sangue. Sou eu mesmo. E aí começa o evangelho de hoje. Essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? É muito duro. Quer dizer então que eu preciso estar em comunhão com Jesus. E essa comunhão ela é moral, espiritual, ela é teologal no sentido do conteúdo da fé, mas ela é sacramental num rito onde se come e bebe de um pão que não é pão. É ele, vivo. Ih, rapaz, não quero, essa palavra é dura demais. Não. Jesus diz: Isso vos escandaliza? Isso faz tropeçar? E quando vocês me virem subindo para de onde eu vim antes, e essa subida não é só a ascensão, essa subida começa na cruz, no madeiro da cruz. E aí Jesus vai dizer: o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, o Espírito é que dá vida. A carne, nós por nós mesmos, a carnalidade humana, não serve para nada. As palavras que vos falei são Espírito, são vida. Quais palavras vos falei? As palavras que ele está falando essa semana toda aqui, as palavras do capítulo 6 de São João. Então, esse evangelho, ele tem uma moldura, ele tem um contexto. As palavras que vos falei, quais palavras vos falei? O verdadeiro pão do céu, quem é que dá, quem ele é, o que é, mais que pão, é carne,
Tem ou não tem que fazer o que com esse pão? Essas palavras é que são espírito e vida. Mas é entre vós, aos que não creem. Jesus sabia desde o início quem não tinha fé, inclusive quem o ia entregar. E acrescentou. É por isso que disse, ninguém vem se o Pai não atrai. Existe uma parte que é de Deus na conversão de cada um de nós. Existe um trabalho a ser feito por Deus, né? No coração de cada ser humano. A partir daquele momento, olha só que coisa triste. Muitos discípulos voltaram atrás, não andavam mais com Jesus. A gente está acostumado a pensar que discípulo é só os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos também são discípulos. Mas Jesus tinha mais que 12 discípulos. Aquela pequena comunidade, aquela pequena multidão que sempre estava ali. Muitos discípulos voltaram atrás, não andavam mais com ele, não deram conta, escandalizaram-se, tropeçaram no assunto pão da vida, no assunto Eucaristia. E Jesus não muda de ideia, né? E vós? Vós também quereis ir embora? Fala para os 12 apóstolos, né? E aí Pedro, né? E essa é a missão de Pedro. Por isso que a gente tem que rezar pelo Santo Padre, o Papa, porque essa é a missão dele. Crer e fazermos todos nós crermos, entendermos e nunca esquecermos a quem ir, a não ser para Jesus. Só tu tens palavras de vida eterna. E Pedro diz, nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. E o Santo de Deus acabou de falar sobre a Eucaristia, nós cremos firmemente nisso. Então, meus queridos, crer em Jesus e crer na Eucaristia é um dom de Deus. Pensamos que esse dom nunca se apague. Pensamos que esse dom fique vivo dentro de nós, né? Pensamos que os nossos, nós amamos tantas pessoas, não é? Pensamos que eles também creiam, que eles também entendam. E que Deus nos leve à graça que São Pedro teve. Vou para onde? Voltar para onde? Ir atrás de quem? Que bobeira é essa? Só Jesus tem palavra de vida eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.